Olá, seja bem-vindo ao Clube do Livro Verbo Literário. Esse programa faz parte da grade da Rede Verbo TV. E nós estamos transmitindo esse programa no nosso canal do YouTube, Verbo Literário, na TCM, no canal 110, TCM Box e no canal 110 da Telecab. Eita, que hoje eu comecei já engatando, mas vai dar certo. Hoje nós temos um general de Deus muito incrível de ser estudado, né? De conhecer mesmo a história dele. E eu quero incentivar você, estimular você para que você esteja compartilhando o link dessa transmissão. Se você estiver nos assistindo pela TV, que você também fique simultaneamente no nosso chat do YouTube, porque vez ou outra a gente está lendo os comentários e interagindo com vocês, tá bem? Então, já acessa a live. Nós estamos ao vivo no YouTube e já tem algumas pessoas no chat. Então, Vanessinha, faça a sua saudação e, se você quiser, pode anunciar sem demora o nosso general. Então, queridos, boa tarde, seja muito bem-vindo. E como a gente sempre fala, quero pedir para você interagir, né? Talvez você não conheça a história do Evan Roberts, né? Talvez você já ouviu falar sobre o avivamento do país de Gales, mas, né, como o episódio anterior, a gente comenta sobre a história das pessoas, né? Mas também traz reflexão, né, sobre o que essas histórias nos ensinam. Então, você tem total liberdade, né, durante o nosso bate-papo aqui, de compartilhar as experiências na vida desse homem de Deus, de trazer as suas experiências e interagir mesmo com o nosso conteúdo. Então é isso, sem mais demoras, vamos conversar um pouquinho sobre Evan Roberts. Evan Roberts nasceu no dia 8 de junho de 1878 em uma família metodista conservadora, né, no sul do país de Gales. E não sei se você conhece, se você já ouviu falar, mas ele também foi o precursor do avivamento de Gales, né? Então, é uma figura realmente muito importante no que diz respeito ao avivamento, porque o avivamento de Gales despertou também muitos outros homens e mulheres de Deus a serem também desbravadores de um avivamento no lugar onde eles estavam. Exato. E logo no início você tem, de repente, aí o livro, Os Generais de Deus. A gente tenta acompanhar aqui mais ou menos a ordem cronológica, mas não dá tempo de falar todas as sessões. E é bem interessante que logo no início, né, quando traz o relato do tempo que ele viveu, de onde ele viveu, já traz o contexto familiar dele, né, que a família dele era uma família que amava a palavra, né, que era costume todos os membros dessa família terem suas próprias Bíblias desde pequeno, e ele tinha o hábito, toda a família tinha o hábito de decorar versículos bíblicos, né? Então, essa primeira experiência, esse primeiro imergir na palavra, né, ao longo da história dele, nós vamos ver a importância. E é bem interessante que o próprio autor, né, que a gente falou no primeiro episódio sobre o autor desse livro, né, sobre esse historiador, pastor, missionário, ele traz, né, dentro da história, né, alguns comentários próprios, né, e já de início, nesse capítulo, ele já traz a importância da inserção, né, das crianças dentro do contexto, né, do viver a palavra de Deus, dentro do contexto da própria extensão do avivamento, né? Então, exato, antes dessa família talvez entender essa perspectiva de avivamento, né, que brotou no coração de Roberts, eles já incutiam a palavra e já estimulavam suas crianças a imergir na palavra, né? Ele diz, né, que todas as crianças, mesmo quando pequenas, todos tinham sua Bíblia, e as Bíblias eram bastante usadas. Exatamente. Um fato também bem interessante é que essa família era conhecida pelo amor ao Senhor e pelo trabalho duro, né? E o pai de Iva, ele trabalhava em minas de carvão, né? E desde cedo também o Ivan precisou trabalhar porque houve um acidente com seu pai em uma das minas e ele precisou assumir, né, esse lugar também de precisar de ser o provedor, né? E aí ele era conhecido por sempre estar aportando a sua Bíblia
E um fato bem interessante também da história dele, ele sempre ficava à porta, na entrada da mina, com a sua Bíblia, e todos os trabalhadores que passavam por ele recebiam uma porção da palavra, e o desafio para o dia era meditar naquela porção da palavra, e ao final do dia eles retornavam para Ivan para dizer o que tinham aprendido. Muito interessante. E né, acho que logo no início, né, traz o relato que houve um incêndio na mina, né? Por conta do próprio material. E tudo ao redor explodiu, né? Menos a Bíblia dele. A Bíblia dele. Que estava sempre próximo dele, né? Exato. Ficou somente um pouco chamuscada, mas mesmo assim ele continuou usando a sua Bíblia, né? Sempre portando ela. E aí segue, né? Aqui, nesse contexto, ele ainda era muito jovem. E traz, né, um relato aqui do que marcou, né, o primeiro marco, né, na vida dele. Né? Em uma cerimônia, né, na Capela Moriá, ele escutou, né, o que Jesus faria. Então, esse senso, né, do que Jesus faria, sempre foi muito forte. Né? Então, desde criança, né, desde ali a adolescência, ele trazia esse entendimento, o que Jesus faria. Né? E traz ao longo do texto, né, o que ele poderia fazer por Jesus. Então, isso sempre queimou muito no coração do Evan Roberts. E esse senso, né, de o que Jesus faria estando no meu lugar, impulsionou ele para uma vida totalmente diferente, uma vida de separação e de consagração mesmo. Né? O autor, o Robert Liardon, ele vai comentar que enquanto todos os jovens, né, estavam se reunindo para jogar, atividades até mesmo listas, né, outros em bares, Robert sempre era encontrado lendo a sua Bíblia ou em momentos de profunda intercessão e oração, mesmo ainda mais jovem. E para alguns, né, podem ver esse senso, digamos assim, de separação por algo, né, um propósito, mas particularmente, e o próprio autor falou, né, a conduta da família dele provavelmente contribuiu muito para isso, né? Não fala como era a conduta das outras famílias, mas o ensinamento, o amor à palavra, o amor ao Senhor, provavelmente marcou a vida dele desde pequeno, para ele sentir-se diferente, né? Não sentir confortável com práticas que não amavam ao Senhor. E é bem interessante também, né, que nesse primeiro, voltando um pouquinho no relato de que ele teve que ingressar muito jovem aí no mercado de trabalho, e um trabalho, a gente fala assim, mina de carvão, né? A gente não tem muita noção, porque não é uma atividade comum para nós aqui, né? Mas é um trabalho muito árduo, né? É um trabalho extremamente cansativo, exaustivo, perigoso. Né? Perigoso, todos os fatores desfavoráveis. Mas aí traz o relato de que ele nunca reclamou. Né? Então, essa consciência da presença, do amor, do contentamento, da bondade do Senhor, né, marcou aí a vida de Evan Roberts desde o início, né? Então, provavelmente ele se via e era visto como alguém diferente, mas a família, né, teve grande influência. E por que é importante, né? Eu até fiquei pensando por que ele, isso me marcou muito, né? Aqui a gente tem alguns pais e mães. Então, para que você entenda, né, e veja que a história de um homem, né, aqui a história já está contada, mas como o zelo pela palavra, o amor ao Senhor marcou a vida desse homem, que marcou a história do cristianismo. Depois a gente vai também ver algumas outras coisas que o próprio avivamento, né, não só esse, mas como outros avivamentos, também trazem diversas mudanças na própria sociedade. Exatamente. É um fato semelhante ao de Smith, né, o apóstolo da fé, que nós trouxemos, né, no episódio anterior. Você pode assistir, está no nosso canal do YouTube, salvo. Um fato bem interessante e semelhante entre eles dois era a forma como eles trabalhavam em trabalhos não em um contexto eclesiástico, né? Smith era encanador, ele trabalhava em Minas, né? Em mina de carvão, e era sempre retratado a forma como eles trabalhavam com inteireza de coração e com excelência, com zelo. Então, esse avivamento mesmo, não recluso somente às quatro paredes de uma igreja, de uma capela, mas sendo levada também para a sociedade, né? Esse avivamento impulsionando e marcando também transformações profundas na sociedade.
Algo que eu achei bem interessante enquanto o autor falava sobre isso, era que enquanto muitos frequentavam a igreja simplesmente como um compromisso moral, ele e a família dele frequentavam a igreja de forma diferente, né? Pelo amor ao Senhor, pela busca, né? Buscando mesmo com inteireza de coração ao Senhor. Isso marcou profundamente, né? Aquela família. Ele também, interessante que ele também fala que nem todo mundo tinha, compreendia, né, o poder da oração. Hoje em dia a gente fala muito, né? Estamos vivendo um avivamento também, mas se fala muito sobre oração, sobre intercessão. E fala que nesse tempo não era algo, né, até por conta talvez dessa fase, né, na igreja e na maioria das pessoas, de viver de uma forma muito, viver a igreja, né, de uma forma muito nominal, ou de uma forma só por cumprimento de ritos, né, as pessoas não tinham, no contexto dele, né, não tinham a revelação e o entendimento do poder da oração, que era algo que Ivan também carregava, né, entendia o poder da oração, e a gente vê isso, né, carregado no ministério dele desde o início, né, indo até o final da sua vida. Exatamente. E em uma dessas reuniões de oração, um dos pastores que estava conduzindo esse momento abordou o Ivans falando de uma possibilidade dele ingressar no ministério de forma integral. Então, deixar o seu trabalho secular e estar ali mesmo como um servo do Senhor, como um pregador, como um escritor. Nós sabemos que ele veio a escrever muitas obras, né? E ele tinha, na verdade, múltiplos talentos, mas esse pastor abordou ele com essa possibilidade. E foi algo que ele esteve mesmo sondando o seu coração e depois desbravando mesmo essa jornada do ministério integral. Isso, né? E nisso, é bem interessante que ele já começou de uma forma bem intensa. Vale, se você não assistiu o primeiro episódio, né, que a gente trouxe o contexto das obras, né? Mas vou trazer esse adendo, que é muito importante. Esse autor, né, ele recebeu a missão de escrever, né, a história de alguns generais de Deus, tanto para inspirar, mas para evitar que as próximas gerações cometessem alguns erros, né, que esses grandes homens e mulheres de Deus cometeram. Então, tanto é para inspiração, né, como também é para alerta. E uma das coisas que a gente vai ver ao longo, né, aqui de compartilhar a história do Evan Roberts, né, é um dos generais de Deus que teve o seu ministério mais curto, né? E é bem interessante que desde o começo ele já começou com todo esse fervor, né, com toda essa intensidade. Também fala a respeito não só que ele investiu muito dos seus recursos, né, comprando instrumentos e tocava. Então, ele sempre foi muito intenso. E é bem interessante o cuidado do Senhor. Porque desde o início, assim, até uma coisa que não vamos deixar para falar mais para frente, mas desde o início é interessante observar o cuidado de Deus com a vida dele. Porque vendo essa intensidade, né, um pouco ali da juventude, daquele fervor da juventude também, alguns pastores, desde o início, alguns líderes, né, os próprios líderes, sempre tiveram o cuidado, sempre alertaram a respeito do equilíbrio na vida de Evan Roberts. Então, ele começou com toda essa intensidade e, desde esse início, nós vemos lideranças, homens de Deus, né, alertando a ele a importância do equilíbrio. Exatamente. Para você ter noção, né, de como era essa intensidade dele, o livro relata que quando ele começou a buscar a experiência de ser cheio pelo Espírito Santo e buscar também, né, o batismo no Espírito Santo, certa noite ele acordou, né, envolto mesmo de uma atmosfera, entusiasmado com as coisas de Deus, a ponto dele declarar que sentia como se a sua cama estivesse tremendo. E então ele levantou para orar e permaneceu ali alguns tempos, e parte da sua rotina noturna era acordar, né? Deixa eu ver aqui o meu script, né? Acordar todas as noites, 1h da madrugada, para, entre aspas, se envolver em comunhão com o Senhor. E então ele orava até as 4 da madrugada, retornava a dormir às 5, acordava às 9 para orar até o meio-dia, né? Então era uma vida mesmo ali buscando mesmo estar em comunhão com o Senhor. E muitas vezes, infelizmente, né, mesmo fazendo a coisa correta, muitas vezes era feito de forma equivocada, né, porque havia alguns desequilíbrios com o tempo, com a alimentação, né? Nós vamos comentar mais
com o passar dos anos e com o avivamento, com o despertar mesmo do avivamento do país de Gales, houveram momentos e anos que a média de sono, né, de dormir dele era entre 2 e 3 horas por noite. Então, assim, era um homem que trabalhava muito, com muita intensidade, né? E eu lembro que no começo do livro, quando o autor começa a apresentar a história dele, ele diz que essa é a história mais triste do livro, né? Porque o ministério dele foi abreviado muito rápido por muitos fatores que nós vamos conversar aqui, mas um deles era sobre isso, né? Uma intensidade sem rédeas. Exato, ele era um homem que buscava muito, né, as coisas do espírito. Exato. Né? A estar envolvido, estar imerso nas coisas espirituais. Né? E dentro dessa perspectiva, né, é importante a gente trazer, né, esse entendimento, porque nós estamos, né, nessa época no avivamento. E nós temos experimentado, estamos com expectativa de experimentar muito mais, né, da manifestação dos dons do Espírito, né, de milagres, coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio. E às vezes, se a gente não tiver esse entendimento de equilíbrio, né, que acabou não tendo na vida dele, a gente vai estar, né, com uma busca desenfreada, a ponto de trazer danos, né, para o nosso corpo e para a nossa mente. O autor ele não traz aqui, a gente não traz aqui, né, o entendimento que a gente tem bastante, né, vocês que estão no nosso meio, da diferença do espírito, alma e corpo. Então, ele era um homem que alimentava muito o espírito, mas as dimensões, né, do corpo e da alma foram negligenciadas. Há um ponto tão extremo, né, na vida dele que ele desenvolvia, né, quadros de extremo temor com as coisas do espírito. Ele tinha medo, né? Em vários relatos dizia que ele tinha medo de não corresponder ao espírito. Ele tinha medo de não se segurar quando o espírito, né, quisesse se manifestar, quisesse falar através da vida dele. Então, existia uma fragilidade natural, né? Que todos nós temos fragilidades. Mas se andarmos debaixo, né, que a palavra diz, nós não temos espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, nós nem podemos ficar com medo das coisas espirituais, devemos andar em liberdade e também não devemos exagerar, né? Querer desenvolver uma atmosfera, uma vida muito espiritual e não desenvolver, né, a nossa saúde mental e a saúde do nosso corpo. Porque isso pode comprometer, como nós vamos ver, né, ao longo aí do restante da história dele, que comprometeu, né, todo o ministério dele. Né? Ele marcou demais a história, né? Mas provavelmente ele poderia ter feito mais, ele poderia ter alcançado mais, né? E de uma forma saudável. A gente vai ver que ele várias coisas eram manifestas através da vida dele. O poder de Deus era manifesto através da vida dele. Mas muitas vezes ele levava, entre aspas, essa vida ministerial e espiritual paralelamente com muita perturbação, né? Com problemas na sua alma, com problemas de saúde. Isso não é a vontade de Deus. Exatamente. E aí o livro vai retratar vários quadros, né? Vários episódios mesmo em que ele apresentou um quadro de depressão, de vários desequilíbrios emocionais, né? De desgaste físico, desgaste na mente. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo carregando uma unção poderosa, né? E nós vamos conversar sobre isso um pouco mais. Mas algo que me chamou muito a atenção foi a falta de uma supervisão. Né? Nós vamos ver que quase todos os generais eles tiveram alguém que esteve liderando, discipulando eles, alguém que poderia passar um feedback, né? E ajudá-los de alguma forma, mas uma percepção pessoal. Eu achei o Ivan muito solitário. Né? Durante toda a sua jornada, depois nós vamos ver uma associação que ele fez, que trouxe muito dano para a vida dele, mas até então nós não vemos, né, durante todo o livro, durante todo o retratado da história dele, alguém que pudesse ajudar ele, que pudesse liderar ele. É uma perspectiva também particular, né? Pelos relatos, a gente vê algumas pessoas tentando, né, se aproximar,
pastores, líderes, amigos, mas, ao meu ver, né, porque não deixa claro, é a nossa percepção através da história contada por outra pessoa. Mas o que está posto é como se ele nunca tivesse conseguido se submeter. Né, por ser um homem que entendia a pessoa do Espírito, não era comum, né, como hoje ainda não é comum entender o Espírito Santo como uma pessoa. Ele tinha essa revelação e entendimento do Espírito Santo como uma pessoa. Tinha revelação e entendimento da oração. Então, por experimentar de revelações e de coisas espirituais, parece que ele não conseguia se submeter a outras pessoas, né? E mesmo assim, Deus, dá para ver pela história que Deus tentou levantar pessoas, pastores, líderes, e sempre, desde o início, alertaram: cuidado, né, vá devagar. E a resposta dele, tem até aqui escrito, né? A resposta dele, ele diz que eu sou um homem, né, movido. Deus me fez forte e corajoso, em resposta a um cuidado das pessoas, né, com o equilíbrio sobre a vida dele. Exatamente. Eu estava ainda pensando aqui, né, nessa questão nas nossas perspectivas pessoais. Eu acredito que não seja por uma rebeldia, mas por não achar que aquilo era importante. Né? Assim como quando abordavam ele sobre a questão do descanso, né? Eu não acho que é porque ele não sabia, ele não achava que aquilo era importante. Né? Então, nós vemos mesmo alguém considerando as coisas do Espírito importantíssimas, como de fato são, mas as outras esferas e as outras dimensões das nossas vidas também são importantes, né? E, na verdade, o principal instrumento que Deus dá para cumprir aquilo, os planos dele na nossa vida, é o nosso corpo, é a nossa mente, né? Então, antes mesmo, né, muitas pessoas acham que o principal instrumento é um púlpito, mas não, é o nosso corpo e a nossa alma, e nós precisamos estar sãos, né, assim, em todas essas esferas. Isso. E, né, dentro dessas experiências espirituais, ele mesmo teve uma visão, né? Embora ele viesse de uma corrente teológica, né? De uma mais cosmovisão assim, mais tradicional, que não considerava tanto os dons do Espírito, né? Mas ele teve uma visão sobre esse avivamento, né? Fala que ele viu um braço estendido da lua até o país de Gales, né? Como assim, a representação de um alcance dos céus mesmo sobre aquele lugar. Então diz que não era comum ele ter essas visões, mas ele viu isso, né? E apesar de talvez até então não ter tido tantas experiências com os dons, com visões, né? Mas ele creu e começou a buscar fazer aquilo se manifestar, né? Ele entendeu se a visão aconteceu com ele, então ele precisava fazer algo, né? E aí ele começou a projetar ali reuniões, né? E o objetivo dessa reunião era consagrar e treinar pessoas para dar suporte e fazer com que esse avivamento acontecesse, né? Ele talvez nem se via como aquele que ia fazer, mas aquele que prepararia o avivamento, prepararia pessoas, prepararia o terreno, deixaria tudo pronto para que o Senhor pudesse se manifestar, né? Exatamente. E aqui, né, nessa parte, a gente começa a adentrar um pouco sobre o avivamento mesmo de Gales, que é conhecidíssimo, né, o precursor de vários outros avivamentos. E alguns marcos é que essas reuniões que começaram a acontecer, né, impulsionadas pela oração, pela intercessão, essas reuniões eram marcadas por diversos tipos de manifestações espirituais. Então, haviam choros, risos, danças, quebrantamento, alegria, né? O próprio autor diz que o Ivan muitas vezes era encontrado, muitas vezes chorando, né, em lágrimas, ajoelhado, deitado, e muitas vezes em uma atmosfera de riso. Toda a congregação. Né? Eu achei bem interessante a repetição das palavras alegria e arrependimento. Né? Geralmente a gente, infelizmente, costuma associar o arrependimento como algo dolorido, mas muitas vezes o livro fala que esse avivamento era marcado por uma alegria no espírito que era resultado de arrependimento genuíno. Né? Inclusive, essa palavra genuína também ela é muito usada para definir como foi esse avivamento e também sobre a influência genuína da liderança de Evan Roberts. E aí, pelo relato, né, a gente vê que
Porque quem está escutando pode pensar, mas será que não era, né? Era uma emoção, algo do tipo, né? Mas traz o relato, né? Que ele era contrariamente, né, aos outros jovens que eram estimulados a serem fervorosos, né? Imitar os pregadores mais velhos, mais antigos, né? Que eram fervorosos, enérgicos. Né? Ele era até visto como um pregador silencioso. Né? Ele não trazia aqueles trejeitos, as entonações que era comum na época deles, os ministros, os pregadores terem esse tipo de conduta, né? E ele era tido como um pregador silencioso, né? Que muitas vezes sentava-se no púlpito e ficava calado, até esperando, né, alguma direção do Espírito, mas mesmo assim, dentro dessa perspectiva de personalidade e de gosto, nós vemos que é uma manifestação do Espírito, né? Que muitas vezes ele está dançando, ele batendo palmas, né, fala que ele anda pelos corredores da igreja e começa a dançar e bater palmas. Então, é mesmo uma reação, né, uma manifestação à unção presente nesse lugar. Exatamente. E o livro também fala como ele começou, depois de um tempo, né, sendo experimentado no ministério, a fluir no profético. E como ele era específico nas revelações que ele tinha sobre a vida de pessoas, a ponto de ser conhecido como um vidente. E depois ele ele recebeu mesmo muitas críticas, né, de se envolver com o ocultismo, que não aconteceu, mas por causa das manifestações mesmo que aconteciam, né, e que deixava as pessoas sem saber como corresponder àquilo, né? E o livro conta de muitas vezes ele está ministrando e apontar especificamente para alguém e falar sobre o pecado que aquela pessoa estava cometendo e chamar aquela pessoa para o arrependimento. Conta também acerca de uma experiência que ele teve, que ele estava ministrando na capela, né, na igreja Moriá, que era a igreja que ele congregava, e durante a ministração o livro não fala assim, nós temos conhecimento, mas ele teve uma palavra de conhecimento, ele teve uma inspiração mesmo acerca de alguém que estava passando na rua, e ele saiu, foi até lá e ministrou sobre aquela pessoa, né? E aquela pessoa pôde se arrepender e ser restaurada. Então, um homem muito específico nos dons espirituais, muito específico nas revelações que ele tinha da parte do Senhor. E por aí você tira, né? Que no nosso contexto a gente é muito bem ensinado, instruído sobre os dons, sobre a diferença dos dons e sobre se mover nos dons. Mas de onde ele veio não era uma coisa comum, não havia uma instrução, mas era um homem que ele era guiado pelo Espírito. Né? Ele buscava fazer a vontade de Deus. Até fala em alguns momentos em que ele ficou um pouco em dúvida, né, em fazer a vontade de Deus ou agradar as pessoas. Mas dentro desse contexto, né, até aqui, pelo menos, né, da história dele, ele se movia. Ele talvez não tivesse um entendimento, era estranho para ele, né, de onde ele veio, mas ele se movia. E como é que a gente sabe que era se mover? Porque as pessoas eram edificadas. Né? Existem relatos, né, de pessoas que se movem e revelam pecados e falam certas coisas que não existe fruto, né? Ali que traz dano, né? É uma vergonha, né? Traz, mas em todos os casos, né, que traz, que você pode ficar assustado. Como pode a pessoa revelar o pecado de alguém, né? Mas sempre os relatos trazem a evidência de que houve arrependimento genuíno. Isso. E dentro desse contexto, tantas outras coisas, né? Que a gente já começou a falar no início, né? Não só do poder desse avivamento, né? Do poder de Deus dentro das igrejas, mas nós vemos dentro do contexto social, né? Fala que reuniões políticas foram canceladas, bares fechados, teatros fechados, relatos de prostitutas mesmo que começaram a frequentar as reuniões, os cinemas fechados. Então imagina, gente, o impacto de um avivamento desse, que começou, eu acho que foi muito rápido, não é, Vanessa? No livro relata essa velocidade com a qual o Evan Roberts ganhou influência, relevância na cidade, mas também o avivamento foi crescendo. Então, a cidade praticamente, né, perdeu e vários desses encontros, né, que precisavam de espectadores, né, os jogos de futebol, né, que eles retratam, os cinemas, teatros, casas, bares, todos fechados porque não havia audiência, né? Exatamente, porque eles estavam no culto. Sempre atraiu muitas pessoas, né? E outra questão bem interessante que ele traz, que nesse tempo aí da história cristã, as mulheres não tinham o costume, né, de exercer atividades ministeriais de púlpito, né, que tivessem evidência. Então, nesse tempo, as mulheres começaram, né, a louvar, começaram a exercer atividades ministeriais de evidência. E é bem interessante que, mais ou menos nesse tempo aqui na Inglaterra, né,
começou depois disso, né? Depois, mais, no mesmo século, mas anos depois, conquistou-se o voto feminino, né? Que aí a gente tem uma falácia aí fora, né? Não vou falar o nome dos movimentos, porque não é esse o objetivo, mas assim, nós vemos muito se falar sobre movimentos sociais, né? Que trouxeram rompimento, mas nós vemos certas questões sendo rompidas através do avivamento, de uma intervenção divina. Então, anos antes do voto feminino lá na Inglaterra, né, já estava ali as essa mulheres abertura, né, para as alcançando mulheres. Coisas, né, lugares que não eram devidos dela até então. E é bem interessante que me marcou quando eu li, que elas foram convidadas. Ou seja, foi algo que o próprio avivamento, que o próprio Espírito guiou para que essas coisas acontecessem, né? Então, a gente às vezes espera um movimento social, algum grupo social se levante e faça algo para algumas coisas mudarem, mas nós vemos o avivamento vindo da parte de Deus, trazendo interrupções, né? Trazendo muitos benefícios, inclusive na parte social. Exato. Berg Fernandes, nos comentários do nosso chat, comentou assim: ele era muito discreto e raramente falava com os jornalistas que vinham para escrever sobre o avivamento e não permitia que tirassem fotografias dele. Né? Então, realmente, as poucas fotos que existem de Ivan Roberts são fotos no contexto de família mesmo, porque ele proibia, né? No livro nós vamos ver que muitas vezes é retratado esse contexto em que jornalistas vinham para os cultos, né? Os repórteres vinham para o culto, porque esse avivamento tomou uma proporção nacional, então as pessoas vinham para saber o que estava acontecendo, muitas ficavam do lado de fora, né? Por não caber mesmo nos ambientes. E o livro também retrata muitas conversões de jornalistas e repórteres, né, dos curiosos que vinham para saber o que estava acontecendo. E um dos marcos era que ele se abstinha, né, de uma glória pessoal. A ponto até mesmo do livro citar uma experiência em que ele se escondeu atrás do púlpito para não ser fotografado. E quero só relatar aqui, rapidamente, né, que dentro dessa revelação, dentro desse mover dele, né, para promover o avivamento, né, e o autor traz os 4 pontos, né, que é os 4 pontos do avivamento de Gales: confessar todo o pecado conhecido, trazer à luz todos os segredinhos e qualquer coisa duvidosa, né, deixar as coisas claras, confessar o Senhor Jesus publicamente e empenhar sua palavra de que obedecerá totalmente ao Espírito Santo, ou seja, não há dependência e a obediência ao Espírito Santo. Né? Os avivamentos sempre vêm com esse elemento do Espírito Santo. Né? Alguns trazem arrependimento, outros santidade, mas o Espírito Santo sempre está envolvido neles, né? Nos avivamentos. Exatamente. Então, esses foram os 4 pilares, né, do avivamento de Gales e, particularmente, eu acho eles bem atemporais. Né? Então, se você está buscando mesmo um avivamento pessoal, começa a aplicar, né, esses 4 pontos. Certamente eles vão funcionar. Inclusive, era algo que ele falava, que o Roberts falava: antes de você provocar um avivamento na sua igreja, você deve provocar um avivamento pessoal. Você deve experimentar de um avivamento pessoal no seu coração, na sua vida, em comunhão com o Senhor. E então, certamente, a igreja vai começar a tocar também naquilo que os membros estão vivendo de forma particular. Então, deixa eu rapidamente falar com quem chegou aqui. E se você, né, se sentir à vontade, queremos pedir para que você interaja, né, a respeito da sua perspectiva do avivamento, o que você tem vivido, né, nesse avivamento, o que é que você tem percebido dentro dessas chaves que a gente citou, o que você observa na sua vida, o que você observa dentro do seu contexto de igreja, né, no seu contexto de vida pessoal. Desde o início aqui já estava na expectativa Amanda Souza, Fátima Alexandre, Paulo Eduardo, Jackson Jonas, nosso pastor, Marislaine Emanuele, boa tarde, Juliette, Renata Costa, Patrícia Azevedo, Lídia Pires e Berg Fernandes. Então, vocês têm aí a abertura, né, para falar um pouco sobre o avivamento, né? Não só esse avivamento, mas o que nós estamos vivendo, suas experiências também ao longo do restante desse episódio. Um adendo bem importante, que eu achei curiosíssimo e muito interessante, foi que até os animais começaram a sofrer o impacto do avivamento de Gales. O livro retrata
que os animais haviam sido treinados, né? Debaixo de praguejamento, de murmuração e até mesmo de palavrões. E depois que as pessoas foram tocadas, estavam sendo tocadas pela pessoa do Espírito Santo, experimentando mesmo de transformação, de conversão, os animais precisaram ser treinados novamente. Agora de uma perspectiva santa, né? Exatamente. Então, até os animais, né, os cavalos, tudo precisaram ser retreinados, agora com uma linguagem mesmo mais branda, com palavras, né, menos maliciosas. Eu achei algo citado rapidamente, mas eu fiquei muito impactada lendo isso, né? Porque ele começa falando sobre as casas de show fechando, os campos de futebol, os cinemas, teatro, tudo, né? Tudo perdendo mesmo os seus espectadores, porque eles estavam nos cultos, e até os animais, né? Experimentando também dessa transformação na sociedade, né? Também retrata o fato de que as livrarias costumavam não ter estoque de Bíblia, porque as pessoas estavam buscando comprar a Bíblia, né? Então, sempre os estoques das livrarias acabavam muito rápido. E não tem como ler isso, não tem como entrar em contato com algo assim, com a história, e você não imaginar hoje, né? Como seria, né? E, na verdade, como vai ser, porque nós estamos crendo em um avivamento. Mas eu fiquei muito despertada para orar por isso, né? Exato. E a gente vê que no início, ele não tinha essa perspectiva, eu vou ser o precursor, né? Ele começou isso tudo com a ideia de preparar algo. Né? Eu acredito que ele não tinha ideia, não imaginava que seria escrito sobre a vida dele, né? Mas ele estava ali com o coração disposto mesmo a preparar algo para a vontade do Senhor ser estabelecida naquele tempo, né? Talvez ele nem imaginasse que seria tão rápido. Aconteceu muito rápido, mas não tem um relato, né? Mas a gente não sabe. Particularmente, eu acredito que ele não imaginava que ia ser tão rápido, né? Ia acontecer de uma forma tão intensa, mas ele fez tudo isso de uma forma muito genuína, né? Sem esperar que seu nome fosse divulgado, sem esperar que ele fosse visto como a figura precursora desse avivamento, né? Isso, exatamente. E aí, gente, nós estivemos retratando um pouco sobre o avivamento, né? Mas eu queria que entrássemos agora, né, tentando mesmo seguir o exemplo do autor, né, de Robert Liardon, falar de alguns pontos que não foram tão positivos no ministério dele. Obviamente, nosso objetivo não é criticá-lo, ele foi um grande homem de Deus, nós respeitamos a história dele, né? Mas, como um dos propósitos do livro, né, é ressaltar mesmo essas coisas para que sirva de exemplo para nós. Eu lembro que um dos sentimentos, né, assim, algo que eu senti mesmo enquanto lia esse livro, eu fiquei, assim, com muito temor no meu coração, sabe, gente? Porque ao ponto que nós líamos grandes coisas que esse homem estava realizando, mas nós víamos também grandes desequilíbrios. E eu sei que quando nós estamos imersos em uma realidade, às vezes as coisas não ficam tão óbvias para nós. Mas lendo a história de alguém, né, nós conseguimos ver como alguns sinais vermelhos eram muito latentes e ainda assim não eram observados, né? Exato. Obviamente que dentro de tudo isso que a gente relatou que estava acontecendo, né? E a Amanda já até falou que por conta de várias reuniões, né, de reunião de oração, reunião de pregação, e tudo isso que estava acontecendo, obviamente ele ficou, né, bastante motivado cada vez mais. Né, e seguindo os relatos dessas coisas tão grandiosas, né, coisas espirituais, coisas acontecendo, né, pessoas sendo transformadas, a sociedade sendo transformada. Né, ele mesmo motivou, diz o relato, motivou algumas barreiras sociais, né, alguns preconceitos, barreiras nacionais serem eliminadas no meio do povo de Deus. Né? Tem até um relato também que não era só Evans, né? Traz a história dele, mas que toda a igreja se envolveu, a ponto de os pastores, né, os pastores das igrejas se proporem a trocar de púlpito. Ou seja, eles, né,
intercalavam ali os púlpitos da igreja, com o entendimento que era o avivamento, não era um avivamento denominacional, mas era o avivamento do corpo de Cristo. Então, obviamente, dentro de tudo isso acontecendo, né, de toda essa euforia santa, né, os próximos relatos começam a trazer, né, os danos, não que o avivamento trouxe, mas a perspectiva que ele tinha sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que era importante, aquilo que era mais importante e menos importante, vai começando a trazer um declínio na sua saúde, né? Na sua saúde mental e na sua saúde física. E nós vemos que o avivamento continuou por um tempo, mas ele particularmente foi apresentando um quadro de debilidade maior. É bem interessante a gente ressaltar o fato de que o avivamento, assim como grande parte das coisas que Deus quer realizar na Terra, deve acontecer numa parceria entre Deus e o homem. Né? E nós sabemos que Deus é perfeito e tudo funciona, né? E todas as coisas são realmente executadas, né, de forma eficaz, mas muitas vezes do lado de cá, né? E é aí mesmo onde entram alguns desequilíbrios. E enquanto eu lia isso, eu fiquei lembrando muito daquele avivamento que nós tivemos notícia, né, alguns meses atrás, da Universidade de Asbury. Se você esteve conectado com as últimas, nem são últimas notícias, né? Já faz um tempo. Né? Já faz algum tempo, mas em uma das universidades, na América do Norte, a Universidade de Asbury, alguns jovens experimentaram de um mover mesmo da parte do Espírito que durou alguns dias. E uma parte do livro me conectou a esse evento, na parte em que fala que algumas pessoas começaram a murmurar, né, acerca de uma aparente desordem naquelas igrejas. E eu fiquei imaginando isso. Eu sou uma pessoa bem visual, né? Então eu vejo, leio as coisas e eu fico imaginando. Então imagina reuniões de oração que duram 8, 10, 12 horas. E aí eu fico me perguntando, quem lava o banheiro? Quem lava o banheiro? Quem organiza as salas? Quem recolhe os papéis? Né? Então, eu fiquei imaginando mesmo como é interessante a cooperação de todos, conectados com o Espírito, conectados em oração, mas a cooperação de todos, né, servindo para que aquele avivamento ele não passe pelas pessoas, não passe por nós. Não é isso? E aí o livro ele vai retratar mesmo que algumas pessoas começaram a reclamar. Então, haviam alguns desequilíbrios não somente na vida do Ivan, mas também durante esse mover do Espírito Santo, né? As pessoas às vezes se desconectando, né? Ou fazendo mesmo com que aquela atmosfera fosse se perdendo. Talvez até por conta da falta de entendimento, né? Da questão de liderança, né? Uhum. Dá a entender que ele queria deixar o Espírito Santo muito livre e nunca quis ser visto como um líder, né? E nunca quis nem levantar alguém como líder para que o Espírito Santo pudesse ficar livre para se mover. Mas com o entendimento que nós temos, nós sabemos que é importante a liderança para ver coisas que o povo não vê, né? Muitas vezes, aqui, como a Amanda falou, aquela pessoa que está, de repente, tem a disponibilidade de ficar 10, 12 horas, ela não vai ter o entendimento que uma liderança tem. Que para algo, entre aspas, espiritual acontecer, coisas ordinárias e naturais precisam estar fazendo, coisas corriqueiras precisam estar sendo feitas, limpeza, organização, várias coisas que parecem menos espirituais precisam estar funcionando juntamente com aquilo que é tido como espiritual. E às vezes os líderes, né, as pessoas que foram levantadas não porque são melhores, mas porque elas são levantadas com esse propósito de trazer organização, né? Trazer senso de direção para as pessoas. Que muitas vezes chegam ali, eu quero só orar 10, 12 horas. Ok, mas para que isso acontecer, tem todo um aparato para que seja possível, né? A gente vê em Atos. A igreja estava todo mundo se amando, estava tudo muito bem, crescendo, e de repente começou a surgir murmuração. Porque foi necessário que os apóstolos se levantassem e promovessem ali uma visão, diretrizes para que as coisas acontecessem. Então, existem muitas vezes os críticos, né, da, entre aspas, institucionalização das igrejas, porque não tem o entendimento que para qualquer coisa crescer, né, e ter
durabilidade, estrutura, precisa né? uma estrutura, precisa pessoas que tenham uma visão de fazer com que aquilo se prolongue. Porque 10 horas direto, vamos aqui, 10 horas, vamos orar 10 horas. Ok, até funciona, mas para que isso se perdure, precisa de alguém dando direção e senso de propósito às pessoas. Exatamente. Exatamente. E esse avivamento, né, o Espírito Santo não vai nos possuir, né? E é tão interessante porque a proposta do reino de Deus é plenitude, é todas as lacunas serem cheias. Então eu não preciso que a minha alma, que o meu corpo padeça para que o meu espírito se sobressaia. A proposta de Deus é plenitude. Né? Então, da mesma forma, né, num contexto de igreja, num contexto eclesiástico, imagina a proporção de um avivamento desse, né, em um raio de relevância, de influência nacional. Imagina o fluxo de pessoas, né, nos templos, nos lugares. E nós que estamos desejando o avivamento, nós precisamos ser cooperadores, obviamente, do mover, da oração, das manifestações, mas cooperadores enquanto trabalhadores. Né? Enquanto pessoas que estão servindo e construindo uma estrutura mesmo, para que aquilo caia em um solo fértil. Exato. E a partir daí, né, no relato, a gente vai ver alguns declínios, né, não necessariamente do avivamento, mas na história dele. Né? E eu acho bem interessante, lembrei-me agora, que a gente só falou até agora de... Eita, o apóstolo da fé, que é difícil. Smith. Que o poder da associação, né? Uma associação surgiu aí na vida dele, né, que trouxe alguns danos, né? Ele já estava um pouco debilitado, né? Já havia orientação para que ele deixasse os púlpitos, né? Porque já estava com uma situação emocional, né? Um desgaste emocional, a sua alma já estava bastante sobrecarregada. E aí, nesse momento de fragilidade, chega, né, alguém que o próprio autor, gente, escreve ela como Jezabel. Então, ele é pego num momento de fragilidade por uma mulher oportunista, esse é o nome, né? Vendo ali o talento de Evans, o chamado de Evans, algo que ela não identificou na vida dela, né? O autor fala sobre isso. Ela viu uma oportunidade de ter uma ascensão ministerial através da vida desse jovem, porque ele ainda era muito jovem. Às vezes, a inexperiência, né, porque ela já era uma senhora. Então, essa mulher meio que se aproveitou e ele, por estar fragilizado, né, deixou-se, por um tempo, se aproveitar dessa má associação sobre a vida e o ministério dele. Exatamente. O livro retrata pelo menos 4 colapsos emocionais que ele teve, né? E esses colapsos fragilizaram muito ele, né? Colocando ele mesmo em um lugar de vulnerabilidade emocional. Exatamente nesse momento, a Penny Lewis chega, né? Ela era uma mulher casada, então não foi uma associação, acho importante ressaltar, né? Isso. Não foi uma associação de um relacionamento amoroso, mas essa mulher chega na vida dele, né? E como o autor mesmo fala, né? Carregando uma influência jezabélica sobre a vida dele e sendo oportunista. E abafou o ministério dele, né? Diz que nesse tempo que ela estava cuidando dele, né? Ela retirou ele do contexto, né, local, levou para uma outra cidade. E nesse tempo que ela estava, entre aspas, cuidando dele, né? Ela começou a trazer dúvidas, né, sobre os dons do Espírito, algo que se movia na vida dele. Sobre a vontade de Deus, né, para que ele seria um pregador. Então, ela foi minando a vida de Deus sobre a vida dele. Então, um homem que tinha tanto... A gente pode pensar, não, fulano é um homem guiado. Se você for totalmente... Eu sou guiado pelo Espírito, né? Eu sou um homem totalmente espiritual. Mas é sempre bom a gente estar com os olhos alertas, estar atento das pessoas que nós estamos próximos. Porque todo mundo tem esse momento de vulnerabilidade. E esse homem, que era altamente temente à voz do Senhor, conhecia o Espírito Santo, foi pego em um momento de fragilidade e teve seu ministério, né, abafado. E até a sua saúde. Diz que depois que ele foi morar com ela, né, até a sua saúde física, ele foi ficando debilitado. Porque se associou com alguém que não estava interessado no bem-estar dele, alguém que só queria sugar dele, né? 2 pontos, assim, em relação a essa associação, né, que eu fiquei bem atenta. Foi ela tirar ele
desse ambiente em que ele ainda possuía alguns amigos, né? O livro sempre retrata acerca de um amigo que ele tinha, que era o Sidney Evans. É o mesmo sobrenome dele. Né, o mesmo sobrenome dele. Então, era um amigo que ele partilhava a vida, partilhava algumas das experiências, como a experiência da visão que ele teve do avivamento, que ele viu um braço sendo estendido, né, da lua até o país de Gales. Então, era um amigo mesmo que ele tinha e compartilhava algumas experiências, compartilhava a vida no ministério. E essa mulher tirou ele desse contexto familiar, desse contexto de amizade, levou ele para a Inglaterra, e o livro fala que ela construiu uma casa, né, para que ele ficasse lá, e essa casa até atendia algumas das necessidades dele, né, de reclusão e tudo, mas deixando ele sozinho, né, solitário, somente com a influência dela sobre a vida dele. E então começou a usar alguns dos talentos que ele tinha, algumas das habilidades na escrita, a vida mesmo com Deus, né, o entendimento, a compreensão que ele tinha sobre algumas coisas, sobre oração, sobre o Espírito, e começou a produzir alguns materiais. Né? Então, eu vi pelo menos esses 2 pontos. Ela deixou ele sozinho, se aproveitou de um momento de fragilidade, vulnerabilidade, se aproximou dele e então começou a minar a fé que ele tinha, né, em alguns assuntos. E aí não tem como não trazer para as nossas vidas, né? Não tem como não pensar em como é seguro estar em um lugar onde você tem pessoas, onde você tem uma rede de segurança, de liderança, de amizade, né, de irmãos, e também pessoas que promovem a sua fé e não que minam a sua fé. É bem interessante, né? Eu lembrei que é uma sessão um pouco antes de um relato, mas para mim diz muito, né? A importância do Espírito, mas também a importância do embasamento na palavra. Isso. Tanto não é comum os relatos, né? Assim, do embasamento dele da palavra, como no início da história dele. Né, diz que ele até foi aprovado numa escola bíblica, mas por conta da intensidade ministerial, ele não quis, né, fazer o curso bíblico. Né? Não disse qual era o curso, mas isso me chamou a atenção, porque a vida de equilíbrio é espírito e palavra. Então, por mais que ele fosse guiado pelo Espírito, né, cumprisse a vontade de Deus, alguns relatos dão a entender que ele também tinha uma fé um pouco sensorial. Era a partir daquilo que ele sentia. Né? Algumas coisas que ele sentia, ele se movia um pouco debaixo disso. E é justamente o embasamento na palavra, né? Por mais que ele decorasse, no início da história, ele decorasse os versículos, mas não traz, pelo menos no relato, né? Não traz essa firmeza doutrinária. Então, é importante, né? Que para mim também é uma coisa importante. Eu vejo que só o pastor falou aqui, não sei se alguém falou mais, mas uma questão para o avivamento é estar aceso, né, com o fogo aceso do Espírito, mas está muito embasado na palavra, porque às vezes esse fogo, se a gente não tiver o cuidado, pode passar para uma experiência sensorial. Todo mundo é sujeito a isso, porque a gente está aprendendo a se mover. E é justamente a doutrina, né, estar embasado numa doutrina muito firme, que vai manter o equilíbrio, né, daquilo que a gente vive no que é inusitado. Então, quando a gente tem a palavra, isso aqui é inusitado, isso é diferente, mas é espiritual por quê? Porque eu posso comprovar pela palavra que é a vontade de Deus. Exatamente. Nesse contexto, né, de avivamento, eu estava lembrando aqui, enquanto Vanessa falava, que eu ouvi algumas pessoas comentando, né, sobre esse avivamento que nós citamos, esse mover, né, da parte do Espírito na Universidade de Asbury. E eu estava vendo uma professora de história da igreja comentando que as pessoas não imaginam, mas que durante um avivamento as pessoas precisam voltar para casa, lavar uma louça, brigar com os meninos, né, como diz o cearense. Então, mesmo em uma atmosfera de avivamento, de mover de Deus, essas coisas ainda continuam acontecendo. Obviamente, né, a expectativa é de que elas sejam também transformadas, né, com uma perspectiva a partir de uma ótica divina, e que a gente comece mesmo a experimentar o avivamento de Deus nas casas, nas ruas, né, nos ambientes, como aconteceu com o país, né, com o avivamento mesmo de Gales. E nós precisamos estar atentos, né, com essas questões. Exatamente, trazer a perspectiva, entre aspas, ordinária, né? Porque chega um momento, né, que o livro traz o relato de que ele
estava tão envolvido, já depois de colapsar, entre aspas, né? Que ele não tinha mais a capacidade de interagir com pessoas. Uhum. Ele já estava tão envolto, né? A um certo desequilíbrio mental e um viver no espírito um pouco desequilibrado, que ele já não conseguia mais interagir com pessoas. Então, quando a gente volta para a palavra, a gente vê doutrinariamente que isso é errado, né? Não é a vontade de Deus, porque o mover, o avivamento é justamente para alcançar as pessoas. Então, se eu estou me movendo num avivamento em que eu não tenho nem a capacidade de interagir com pessoas, então algo de muito errado está acontecendo. E é, novamente, a base doutrinária bem firmada na palavra que vai trazendo trazendo a gente para o centro de alguns possíveis desequilíbrios, né? Isso. E aí, então, né, para fechar mesmo esse momento, a vida com Deus de Ivan, ela foi sendo, aos poucos, ceifada, né? Por muitos fatores, muitos elementos, mas o autor coloca a influência dessa mulher como um ponto ali, né, que realmente pesou. O livro também fala que muitas vezes alguns pastores, alguns amigos que já tinham tido algum contato com ele, que tinha relacionamento com ele, tentou enviar cartas, mas todas essas cartas foram interceptadas por ela, né? Então, depois o livro vai falar que eles tiveram uma ruptura nesse relacionamento, não se sabe até hoje qual foi a causa, e depois, posteriormente, ela veio a falecer, e ele faleceu também muito novo, aos 73 anos, né? Partiu para estar com o Senhor, e o seu ministério foi abreviado, né? Particularmente, eu acredito que o ministério dele poderia ter tido, né, tocado mesmo outros anos, tocado outras pessoas, até mesmo outras nações, mas ele foi abreviado. E também o próprio testemunho, né? Porque hoje a gente tem esse entendimento, mas de repente, para quem estava vivendo ali paralelamente com a história, talvez ministério, talvez a vontade de Deus, para alguns, pode ter sido vista como algo ruim. Né? Porque, em nome, entre aspas, de cumprir a vontade de Deus, esse homem pereceu. Exatamente. Mas reiteramos, não foi a vontade de Deus, foi a perspectiva e o desequilíbrio que ele teve sobre a vontade de Deus, né? Juntando a uma péssima associação. Né? Não foi a mulher que fez isso, né? A Penny, mas foi crucial, assim, foi um ponto chave na história dele. Depois disso, ele não conseguiu se recuperar. O livro até traz sobre uma escola de oração que ele começou, mas dentro de pouco ele ficou bastante empolgado, várias pessoas... Existem relatos de pessoas que aprenderam a orar com ele, né? Porque ele sempre teve esse entendimento de oração. Mas depois de um tempo ele já teve que se isolar, ele não conseguia mais ter uma vida comum, né? Já tinha sido bastante prejudicada e ele não conseguiu, porque existem alguns acidentes, né, que a gente vê nas histórias de homens e mulheres de Deus, que a pessoa consegue se recuperar. Né? Mas ele não conseguiu, até porque o livro também fala que foram 8 anos debaixo dessa influência, né? Então, teve um marco significativo, né? Mas a gente vê que o próprio avivamento da Rua Azusa, né? Os historiadores falam que teve consequência desse preparar do avivamento de Gales. Então, muitas pessoas foram alcançadas, muitas nações foram inspiradas, mas eu creio fortemente que Deus tinha muito mais para a vida desse homem, né? Deus pode ter cumprido a vontade dele minimamente, né, ali para esse avivamento de inspirar, de preparar a terra, mas a vida dele especificamente poderia ter tido mais frutos, né? Exatamente. No que diz respeito à família dele, nós começamos o programa falando sobre o seio familiar, né, no qual ele nasceu, e como a sua família era conhecida pelo amor ao Senhor, pelo amor à palavra. E nos últimos anos, né, da vida do Ivans, ele declarou que teve uma revelação da parte do Senhor de que ele precisava se dedicar a Deus inteiramente, integralmente, mesmo que isso o separasse completamente da sua família. E realmente foi o que aconteceu, né? Nós vemos, ao passo que nós vamos lendo o livro, que o pai dele tentou algum contato com ele depois, mas ele chegou ao ponto de não querer mesmo receber ele, né? E eu achei muito relevante o comentário que o autor fez sobre isso, né? Ele declara que você nunca vai chegar ao ponto de você ser tão espiritual ao ponto de não querer se associar com a sua família, né? Negligenciar a sua família. E ele fala assim, né? Se você
de fato for alguém espiritual, você vai trazer a sua família para o seu nível, né? Você vai trazer a sua família para experimentar as coisas de Deus com você e não negligenciar a sua família. Eu achei esse ponto bem relevante. Que é um entendimento errado sobre espiritualidade, né? Ainda bem que no final também traz o relato, né, de que ele retornou à família depois de alguns anos, né, depois que se separou da associação com Penny, e achei bem bonito isso, que a família dele, todos receberam ele, né, muito felizes, foram acolhedores, né, e mais uma prova de que aquela família que a gente começou a falar do início, era uma família que realmente amava o Senhor, Isso. porque nem toda família, né, é receptiva depois de tantas negativas, né, ainda mais em nome de uma espiritualidade. Certo. E diz que ele, né, ele inclusive ministrou um dos poucos relatos depois de pregação, né, que ele ministrou no velório do pai dele, né, e que as pessoas estavam muito tristes e cabisbaixas, e ele começou a falar sobre a ressurreição que estava acontecendo, né, que ali não era uma morte eterna. Era uma ressurreição. Né? E aí as pessoas ficaram, para você ver o poder que estava sobre a vida desse homem, num velório. Diz que os relatos dizem que quase começou um novo avivamento, porque as pessoas se sentiram eletrizadas enquanto ele falava sobre essa passagem, né? Que não era uma morte eterna, era o começo de uma nova vida. E as pessoas ficaram motivadas e sentiram no seu próprio corpo o poder daquela mensagem desse homem, né? E aí, nesse inteirinho, depois ele não teve mais muitas aparições públicas, né? Embora as pessoas esperassem muito, né? Tem vários relatos das pessoas pediam, escreviam cartas para que ele retornasse ao seu ministério, e aí ele nunca mais conseguiu se engajar, né? Exato. Algumas pessoas acreditam que ele cumpriu o chamado dele, né? Que o chamado havia uma ênfase para um ministério público que durou 2 anos. Mas nós percebemos, como já falamos, né? Nossas perspectivas pessoais, é que isso poderia ter sido prolongado. Né? As mesmas pessoas que acreditam nesse chamado público, acreditam também que haveria a continuidade desse chamado era para a intercessão, a oração no privado. Mas alguns relatos que ele deixou, né? Alguns diários, cartas que ele deixou, existiam poesias, poemas, documentações mesmo do seu dia com pesar, né? Relatos mesmo dele deprimido. Então, nós sabemos que ele não cumpriu, assim, pelo menos nas nossas perspectivas, né? Não cumpriu com alegria os seus dias, como é a proposta, né, de Deus para nós. Eu queria ler para vocês uma parte do livro que diz assim: porque um homem sozinho não pode carregar o peso de um avivamento. Ele pode liderar o mover de Deus, mas as pessoas têm de fazer a sua parte. Se o mover de Deus desaparece do meio do povo, é porque, em parte, as pessoas não perseveraram no que receberam. Portanto, estamos cometendo um erro se culparmos unicamente o líder. Exato. E voltando aqui, né, acho que a gente pediu os feedbacks sobre o avivamento, né? Berg já tinha feito uma pergunta aqui, né, Berg Fernandes? Será que as pessoas conseguem imaginar que um avivamento poderia surgir de um homem tão simples? Provavelmente não, né? O avivamento, o pastor Jackson falou aqui, o avivamento começa dentro de nós. A oração é o ponto de partida e o céu é o limite. Luciano Vasconcelos, acredito que é nosso pastor auxiliar também. A Paz, Georgiana, boa tarde. Ricardo Reis, Deus é tudo. Berg Fernandes dizendo aqui, houve relatos de que ela convenceu Ivan a retirar-se do avivamento, porque achava que ele estava recebendo muita atenção, o qual deveria ir apenas para o Senhor. Né? Várias coisas, a gente vê pelo livro, não dá tempo de falar tudo, ela incutiu na cabeça dele, né? E ele realmente acolheu todas as setas, digamos assim. Patrícia Azevedo, é importante ter cuidado com certas associações, ficar atento às inclinações do espírito. Marta Jussiara, Graça e Paz, Maria da Conceição, boa tarde, Luciano Vasconcelos, muito bom, ministras, Daiane Magda, Shalom, Berg Fernandes de novo, avivamento de Gales, eita. Marcou o mundo. Marcou o mundo, exatamente. Isso. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu não sei se você percebeu, mas esse programa teve um teor mais down, né? Porque realmente a história do Ivan é uma história que nós ficamos com um gostinho de que nós queríamos mais.
né? Nós vemos que ele começa muito bem, ele começa com muita intensidade, muito forte, muito, né, ali intenso nas coisas do Senhor, mas alguns elementos que foram surgindo, né, na sua jornada trouxeram alguns desafios na perseverança dele, no mesmo ritmo, né, que ele teve no começo. Exato. Até pensando, né? A princípio eu pensei, por que a gente colocou, né? Porque vários momentos a gente teve que trazer alguns pontos negativos. E o objetivo, né, tanto do livro como o nosso, não é trazer desestímulo, né, mas é trazer mesmo um alerta. Né, porque entendemos que estamos aí, a semelhança dele, num tempo de avivamento. Então, podemos pegar os erros, né, e não cometê-los. Né, apesar de ser um pouco triste, né, porque a gente sempre quer histórias de sucesso, a gente quer sempre tudo, né, que esteja tudo perfeito. Mas são histórias reais, amados. Não é uma coisa, né, camuflada. São histórias de homens e mulheres inspirados por Deus, mas são histórias reais. Então, aquilo que não foi tão positivo vai servir para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro. Né? Então, se de repente você se identificou com alguma coisa, né, então não é para você ficar triste, mas pelo contrário, para você se levantar e romper mesmo. Se percebe algum desequilíbrio na sua vida, como eu já percebi em alguns aspectos na minha vida, eu digo, Senhor, eu sei que isso não está muito certo, me ajuda a corrigir. Né? E se associe com pessoas que vão falar a verdade, né? Pessoas que lhe amam, porque às vezes a gente quer se aproximar de pessoas que vão falar algumas verdades, mas elas não estão interessadas, né, no nosso bem-estar. Então, identifique as pessoas que lhes amam, né? Deem valor aos seus líderes, entendam a importância de ter uma liderança madura, porque eu acredito que parte disso que ele sofreu também era um homem jovem. Então, se ele tivesse, de repente, ali um pastor, um líder, uma pessoa mais amadurecida, rapidamente teria, provavelmente, pelo menos percebido a ameaça dessa mulher, que era uma mulher mais velha, mais experiente, né, também no ministério, embora não tivesse sucesso. Então, dê valor ao seu líder, dê valor ao seu pastor, escute a voz do seu pastor, né, escute a voz de pessoas que estão, de repente, lhe mentoreando, se você não viver no mundo, né, eclesiástico, cristão. Mas não esteja só. Né? Busque estar perto de pessoas mais maduras, que certamente isso vai ser uma bênção para a sua vida. Exato. É tanto que um dos pilares do avivamento de Gales era não ter segredinhos, e é exatamente assim como está escrito no livro, não ter segredinhos nem coisas escondidas. Né? Então, ou seja, estar em um ambiente de supervisão. Prestar contas, né? Exatamente, de uma liderança, de amigos, de pessoas, né? E isso coloca a gente mesmo em um lugar de segurança. Exatamente. Então, nós vamos terminar, extrapolamos um pouquinho o tempo, mas deixe-me só dar continuidade, nós estamos encerrando, mas nós queríamos saber o que essa história trouxe de ensinamento mesmo para você. Você aprendeu algo com essa história hoje? Eu digo para você, Vanessa, que de todas as histórias que eu li nesse livro, né, que nós estamos lendo, no livrozinho azulzinho, essa foi a que mais me marcou. Eu gosto muito de outras histórias, né? A de Kathryn Kuhlman me marca muito, me inspira muito, mas essa me marcou profundamente. Eu lembro que quando eu terminei de ler essa história, eu fiquei com muito temor no meu coração, de não repetir algumas coisas e de não extrapolar algumas outras coisas, né? O limite e o entendimento da espiritualidade, né? Então, enquanto você vai deixando aí... Escreve aí o que mais lhe marcou. Qual o ponto que mais chamou a sua atenção nessa história de Ivan Roberts? Já, não... É para dizer o nome, Amanda? Não, né? Mas já deu spoiler. No próximo episódio, nós vamos ter a primeira mulher aqui do nosso relato. Esse é um ótimo spoiler. Né? E não é Kathryn Kuhlman, talvez a maioria de vocês conheçam, né? Uma das maiores avivalistas mais famosas é a Kathryn Kuhlman, mas não é ela. Né? Nós vamos falar de uma... Na verdade, é uma dupla, né? A proposta inicial é uma dupla, né? De duas... Porque não dá pra gente passar muito tempo nesse livro. Então, alguns episódios a gente vai fazer ali meio que 2 avivalistas em paralelo ali, trazendo... Né? Vai ser um desafio, que a gente já tá com dificuldade de manter o tempo, né? Mas a gente vai ter aí 2 avivalistas, vamos trazer algumas associações, né, algumas coisas similares no ministério deles, e vamos ter uma mulher, que não é Kathryn Kuhlman. Então, se você não conhece muitas mulheres, a gente conhece bastante homens, né? Por conta do histórico
da história cristã. Mas vamos falar de uma mulher, uma avivalista, que talvez vocês vão conhecer a primeira vez. Então, crie expectativas. Eu já estou com bastante expectativas. Exato. Então, também não deixa de nos seguir no Instagram, no @Verbo Literário. Se você ainda não está inscrito nesse canal do YouTube, por favor, aproveita os últimos minutos, se inscreve no nosso canal e dá um like nessa transmissão. Eu estou vendo aqui que tem pouquíssimos likes e nós tivemos um número considerável de pessoas assistindo a transmissão. Ou seja, vocês não estão curtindo. Então, passa rapidinho aí no botãozinho do like, dá um clique para que você curta essa transmissão. Se ela, de fato, acrescentou algo para você. E ainda pode encaminhar para outras pessoas, depois que assistiu todo, né? Exatamente. Então, nos minutos finais, acredito que alguns de vocês ainda estão anotando, né, escrevendo o que marcou vocês nessa história. Mas a Juliette colocou assim, Juliette Araújo, muito importante, pois instrui a como evitar alguns deslizes e observar bem quem manter por perto. Muito importante na nossa. E você, Vanessinha, de todas as coisas, o que mais lhe marcou? O desequilíbrio mesmo. Assim, como a gente pode ser espiritual, guiado pelo espírito, mas ainda assim pender um pouco para alguns desequilíbrios, né? Que não é a vontade de Deus. Nós temos espírito de moderação. E para mim, embora o autor não tenha deixado tão claro, eu penso que esses dois elementos, né, a falta talvez de uma base doutrinária, né, tenha levado ele para esse extremo, e a falta de uma liderança sobre a vida dele, eu acredito que teria feito toda a diferença, né? E isso me fez a valorizar, né, o fato de estar num contexto, né, de igreja, onde nós temos uma doutrina forte, né, onde existe um verdadeiro amor pela palavra, não só de ler a palavra, mas de ter doutrinas muito bem embasadas nos nossos corações e de ter lideranças muito íntegras e ter a possibilidade de fazer essas trocas e ter alguém, né, cuidando de nós, daquilo que nós não enxergamos tão facilmente. Exatamente. Um dos pontos no início da história dele foi um dos cultos que ele foi e um dos pregadores, se eu não estou enganada, esse pregador se chamava Joshua, né, Ju? Sim. Ele ministrou uma frase e essa frase ficou no coração dele, né? Essa frase dizia, quebranta-nos, Senhor. Era só isso ficou gravado no coração do Ivan. Mas eu acho que talvez o que me marcou também teria algo relacionado com isso, assim, de você ter um coração quebrantado e acessível, né? De você ser acessível às pessoas no sentido de ouvir as pessoas, ter humildade, né, para ouvir, porque às vezes as pessoas enxergam perspectivas e pontos que para nós são pontos cegos. A gente não vê esses pontos de fragilidade, de vulnerabilidade, de coisas que nós precisamos atentar, mas pessoas que nos amam, né, e líderes, amigos, podem trazer isso para a gente, né? E outra coisa, assim, que fazia muito parte acredito que da característica de quem ele era, né, do senso natural. Aparentemente, ele vivia muito debaixo de espírito de medo, que é uma coisa muito atual. E às vezes a gente pensa, uma pessoa não pode amar a Deus e viver embaixo de espírito de medo. E a gente tem uma prova que sim, ele amava a Deus. Mas era tão notório, né, aqui, o espírito de medo que existia sobre a vida desse homem, que muitas vezes levou a problemas de enfermidade, né? Dá a entender no livro, pela forma escrita, de que alguma depressão, algum dos momentos de depressão dele foi causado por esse espírito de medo, né? Não é só um medo. A gente sabe, não vai ministrar aqui, mas a gente sabe que tem uma diferença do medo natural e do espírito de medo. Então, é possível você estar num ambiente de igreja, amar o Senhor, mas ainda assim deixar que o espírito de medo tome conta da sua vida, né? Então, volta ao assunto da doutrina, né? Que eu gosto bastante. Então, o entendimento de autoridade, né, poderia ter livrado ele desse medo, porque todo mundo está sujeito a isso. Mas é o entendimento da autoridade no nome de Jesus que nos livra de viver, né, debaixo de uma atmosfera de medo, que foi um marco e um grande malefício na vida desse homem, né? Desse grande homem, desse homem que amava o Senhor, que era guiado pelo Espírito. Exatamente. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando ao fim
Não deixe de nos acompanhar durante a semana e na próxima sexta-feira nós estaremos de volta, né, com o spoiler que Vanessinha deu. Nós estaremos trazendo uma mulher de Deus e compartilhando a história dela. Nós esperamos que você tenha sido, de alguma forma, acrescido, né, com a história dele, tenha aprendido mesmo alguns princípios, alguns pilares e algumas coisas para estarmos mesmo atentos. Então, é isso. Você tem alguma consideração final? Não, já foram todas. Todas, não é mesmo? Então, queridos, é isso. Nós agradecemos a participação de todos vocês. Nós estamos vendo, né, que o número de espectadores está crescendo aqui no chat. E nós ficamos muito felizes, não somente pelo número estar aumentando, mas nós sabemos o poder que essas informações compartilhadas elas podem trazer na vida das pessoas. A minha vida, eu tenho certeza que a vida de Vanessa também foi muito tocada por conhecer a vida desses homens. E o nosso desejo, a nossa vontade é que a sua vida também seja inspirada, né, a partir do conhecimento da história de vida dos generais de Deus. Então, nós ficamos por aqui e aguardamos você na próxima sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.